Retire a capa protetora, dobre e reserve ao lado do equipamento. Ao conectar o equipamento à rede elétrica, use sempre um cubo disjuntor para proteger o equipamento de qualquer pico de tensão. Em seguida, conecte o plugue do equipamento apenas em tomadas de 220 volts. Para iniciar o enchimento do banho de aquecimento, será necessário remover uma das cubas. Para evitar que estas flutuem durante o teste, cada cuba está presa à tampa de acrílico por intermédio de 3 parafusos. Para liberá-los, desrosqueie a porca de alumínio e vire a presilha de plástico. Quando a borda de vidro da cuba estiver solta, levante suavemente a haste de agitação e mantenha-a suspendida. Com a outra mão, remova cuidadosamente a cuba, reserve-a ao lado do equipamento e retorne a haste de agitação para a posição inicial. Com o auxílio de um balde, inicie o enchimento do banho de aquecimento pela abertura que foi exposta após a remoção da cuba. Esse processo deve ser repetido até que a água alcance cerca de 3 centímetros de distância em relação à tampa acrílica do banho. Finalizado o enchimento do banho, a cuba deve ser recolocada na sua posição inicial. Levante a haste de agitação e enxugue-a com o auxílio de um papel toalha, para que a água do banho não respingue dentro da cuba de prova. Mantenha a haste de agitação içada e com a mão livre, recoloque a cuba no seu respectivo orifício com muito cuidado, pois, vazia, ela vai flutuar. Abaixe a haste de agitação de forma lenta e cuidadosa, para que esta não toque o fundo da cuba, pois o vidro é fino e muito sensível à quebra. Em seguida, faça pressão para que a cuba pare de flutuar e sua borda repouse sobre a tampa acrílica. Escolha uma das presilhas de plástico e reposicione-a de forma que esta cubra a borda da cuba. Depois, gire a porca de alumínio somente o suficiente para que a cuba fique imobilizada. Muito cuidado ao apertar os parafusos, pois uma tensão excessiva pode trincar ou até mesmo quebrar a borda de vidro das cubas. Repita o aperto dos outros 2 parafusos até que a cuba esteja presa por 3 pontos. Para ligar o aquecimento do banho, pressione o botão de liga-desliga que fica na parte traseira do aparelho. Em seguida, o visor do canto superior esquerdo vai acender com a informação da temperatura real do banho e abaixo mostrará a temperatura programada a ser alcançada. Inicie o enchimento das cubas com o meio indicado na Farmacopeia Brasileira para a sua amostra. É importante que o volume em cada cuba seja medido em uma proveta, pois o teor de fármaco dissolvido no meio será quantificado em termos de concentração, e o volume de solvente afeta o cálculo da concentração. Como o enchimento das cubas não se dará ao mesmo tempo, coloque um termômetro na cuba que foi preenchida por último. O teste só poderá ser iniciado quando esta alcançar a temperatura normatizada para o ensaio. Para iniciar o teste, verifique qual é o aparato de agitação indicado na Farmacopeia Brasileira para a substância a ser testada. O método 1 preconiza o uso das cestas e o método 2 preconiza o uso das pás. Em qualquer um dos métodos, é recomendado que a base inferior dos aparatos fique a 25 milímetros de altura em relação ao fundo da cuba. Não se preocupe com essa regulagem, pois, neste equipamento, tanto as pás quanto as cestas têm a mesma altura em relação ao ponto de inserção, e as hastes de agitação já estão calibradas para obedecer a essa norma nos 2 aparatos. Localize os aparatos de agitação que estão guardados no gaveteiro, que fica ao lado do equipamento. No caso do aparato 1, as amostras devem ser introduzidas nas cestas antes de iniciar o teste. Com uma das mãos, segure a tampa da cesta e com a outra mão, puxe o corpo para abrir o compartimento interno. Com o auxílio de uma pinça, coloque a amostra dentro da cesta e feche-a novamente, prendendo o corpo da cesta à presilha lateral da tampa.
Repita o processo até que as 6 cestas contenham a amostra a ser analisada. Para conectar as cestas ao equipamento, levante a haste de agitação. Repare que a ponta da haste possui um quadrado cavado em baixo relevo. Essa marca funciona como uma trava, e a haste deve ser içada até essa marca para fazer um som de um clique, travando a haste no topo do equipamento. Em seguida, rosqueie a cesta na haste, sempre com a palma da mão voltada de forma a dar suporte para a base da cesta, pois a cesta pode quebrar o fundo da cuba se cair dessa altura. A ponta da haste da cesta também possui uma trava. Dessa forma, erga a haste de agitação até alcançar a trava da cesta. Repita a operação até conectar todas as cestas às hastes de agitação. No caso do aparato 2, que são as pás, não é necessário preparar a amostra para o teste, pois no início da contagem do tempo de teste, estas devem ser largadas na superfície da cuba com o auxílio de uma pinça e irão submergir espontaneamente até o fundo. As pás também são fixadas às hastes de agitação por meio de rosca e, como também possuem travas, podem ser erguidas e travadas no topo do equipamento. Assim que todas as hastes estiverem conectadas aos seus aparatos de agitação, o teste pode ser iniciado. Repare que o topo das barras de agitação tem um anel, que funciona como um regulador da profundidade da imersão a ser atingida pelos aparatos, que é de 25 mm em relação ao fundo da cuba. Dessa forma, as hastes devem ser empurradas para baixo até que esses anéis toquem a base do equipamento. Assim que todas as hastes forem abaixadas, acione a agitação no painel de controle que fica à esquerda do equipamento, clicando na tecla Liga-Desliga. O aparecimento de uma luz amarela acesa ao lado do botão Liga-Desliga indica que a agitação está ligada, mas ainda é necessário programar a velocidade de rotação. Para essa regulagem, clique na seta apontada para cima para aumentar a velocidade de rotação e na seta apontada para baixo para diminuir a velocidade de rotação. A contagem do tempo de teste só deverá ser iniciada quando for alcançada a velocidade de rotação indicada pela farmacopeia. Dessa forma, o usuário deve abaixar as hastes de agitação e iniciar a rotação o mais agilmente possível, sem perder muito tempo nessas etapas. Enquanto aguarda o fim do tempo de teste, prepare as seringas para a coleta. Essas seringas estão guardadas no gaveteiro que fica ao lado do equipamento, e o uso das mangueiras ajudam a fazer a coleta no ponto preconizado pela farmacopeia brasileira. No caso das pás, o ponto de coleta localiza-se um pouco acima do meio da cuba, e no caso das cestas, um pouco abaixo da superfície da cuba. Finalizado o tempo de teste, desligue a agitação no painel de controle que fica à esquerda do equipamento e interrompa também o aquecimento, desligando o botão que fica na parte traseira. Faça a coleta das alíquotas o mais rapidamente possível, de modo que o tempo de teste e o tempo de coleta sejam os mesmos. Posicione a mangueira no ponto de coleta e puxe o êmbolo até preencher todo o corpo da seringa. Colete pelo menos 20 ml de cada cuba, pois, muitas vezes, é necessário ter amostra suficiente para fazer diluições e replicatas da leitura para a quantificação da amostra. Para iniciar a limpeza do equipamento, levante a haste de agitação e desconecte o aparato de agitação, sempre com a palma da mão voltada para cima, de forma a dar suporte para a base da cesta, pois o aparato pode quebrar o fundo da cuba se cair dessa altura. Em seguida, suspenda a haste de agitação até que esta fique travada no topo do equipamento. Repita o processo até remover todos os aparatos. Com as hastes de agitação ainda içadas, desprenda as cubas de prova, desapertando os parafusos para liberar as 3 presilhas que seguram cada cuba. Em seguida, levante a cuba com muito cuidado para que a haste de agitação não se desprenda do topo
e caia sobre a cuba durante o processo de remoção. O ideal é sempre manter uma das mãos aparando a base da haste, para que, em caso de destravamento, esta não quebre o fundo da cuba. A lavagem da cuba deve ser feita com esponja macia e detergente neutro. Certifique-se de segurar a cuba firmemente durante a lavagem. O ideal é fazer a lavagem em 2 etapas, ensaboando e enxaguando inicialmente a parte interna e depois ensaboando e enxaguando a parte externa, para não correr o risco da cuba ficar muito escorregadia nas mãos. Remova todo o sabão com água corrente e enxague a vidraria com uma piceta de água destilada antes de levá-la para a secagem no escorredor. Para a lavagem das cestas, desconecte a tampa e reserve. Coloque pequena quantidade de detergente na ponta da escova, escove suavemente a tela da cesta e enxague com água. Ainda com o auxílio da ponta da escova, lave suavemente a tampa da cesta e enxague com água. Rinse as peças com água destilada e leve-as para a secagem no escorredor de forma separada, sem tampar as cestas. Se o aparato utilizado forem as pás, estas devem ser lavadas com esponja macia e detergente neutro, enxaguadas com água corrente e rinçadas com água destilada antes de serem levadas para a secagem no escorredor. Para a lavagem das seringas de coleta, desconecte a mangueira e leve-a para receber água corrente abundante, de forma que o jato de água passe tanto por dentro quanto por fora da mangueira. Em seguida, com a ajuda de uma piceta, injete um forte jato de água destilada pela parte interna da mangueira, assim como pela parte externa. Leve as mangueiras para escorrer apoiadas na parede do escorredor, de forma que suas 2 extremidades fiquem penduradas e voltadas para baixo. Desconecte o êmbolo do corpo da seringa para lavar as partes separadas. Lave o interior da seringa com o auxílio de uma escova, enxague com água corrente, rinse com água destilada e leve para o escorredor na posição vertical para facilitar a secagem. O êmbolo deve ser lavado com uma esponja macia, enxaguado com água corrente, rinçado com água destilada e levado para a secagem no escorredor. Se o equipamento ainda será utilizado no dia seguinte, apenas desconecte-o da tomada para mantê-lo completamente desligado da rede elétrica. Entretanto, se o equipamento não será mais utilizado em novos experimentos, inicie o esvaziamento do banho. Conecte uma mangueira à torneira e esgote a água para um balde, que deve estar apoiado sobre uma cadeira. Quando o balde estiver cheio, direcione a mangueira para outro recipiente, esvazie o balde na pia do laboratório e retome o esvaziamento do banho. Para remover toda a água, será necessário promover uma pequena elevação do banho, para conduzir toda a água residual até a torneira. Por segurança, abaixe as hastes de agitação para que estas não se desprendam e caiam com a vibração que será provocada pela elevação do banho. Erga o banho pelas faces de acrílico. Não levante o banho pela central de aquecimento, pois essa peça não está presa ao banho. Incline o banho de forma cuidadosa, de forma a direcionar a água no sentido da torneira de esgotamento, sempre tomando cuidado para que a tampa de acrílico não esbarre nas hastes metálicas de agitação. Ao final desse processo, feche a torneira, recolha a mangueira e deixe o equipamento descoberto de um dia para o outro, para facilitar a evaporação da água residual. No dia seguinte, com o auxílio de uma flanela macia, limpe a tampa do banho termostatizado e enxugue a água residual que ainda possa ter ficado empoçada em seu interior. Após a secagem, guarde as cestas em seu respectivo estojo. Para reinserir as cubas no banho, levante a haste de agitação de forma a permitir que a cuba passe pelo vão. Repouse a cuba sobre a placa de acrílico e abaixe a haste de agitação. Para fixá-la ao banho, cubra a borda da cuba com a presilha branca
e aperte a porca de alumínio. Não precisa apertar muito forte, pois uma pressão exagerada pode quebrar o vidro. Lembre-se que cada cuba deve sempre estar fixada por 3 pontos. Repita o processo até que todas as cubas estejam fixadas. Certifique-se de que o plugue do equipamento já foi desconectado da tomada e recoloque a capa de proteção para evitar que a poeira se acumule no interior das cubas de prova. Ao final de cada uso, preencha a planilha de uso do equipamento com todos os dados requeridos do experimento, com data de análise, amostra ensaiada, nome do usuário e do orientador do projeto. Qualquer dúvida sobre a operação do equipamento deve ser direcionada à coordenação do laboratório e desejamos a todos os usuários um excelente experimento.